Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu quero falar, querido, dos 5 piores pecados que os demônios colocam na igreja. Você sabia, meu irmão, que o inimigo, muitas das vezes, quando a gente dá brecha, ele coloca 5 pecados ali, ó, na igreja. Muitas das vezes, queridos, antigamente, melhor dizendo, quando as pessoas desviavam, elas saíam da igreja. Hoje elas ficam desviadas dentro da igreja. E isso é um perigo muito grande, porque as pessoas não se desviam mais e saem, elas ficam lá. E ficando lá, elas vão desviar outras pessoas também. E o inimigo, ele coloca ali 5 pecados, eu listei 5, tem mais, mas eu acredito que esses são os piores. Eu listei 5 pecados que a gente vê na igreja, a gente vê em muitos irmãos na igreja. O primeiro pecado, querido, é a vaidade. O inimigo, ele mexe com o ego das pessoas. Ele mexe com o ego das pessoas. Um dia falaram isso para Billy Graham. Falou, Billy Graham, você prega demais. Billy Graham falou assim, o diabo já falou isso nos meus ouvidos. Aliás, Billy Graham não, Martinho Lutero. Falaram para ele, você prega demais. Ele disse, o diabo já falou isso nos meus ouvidos. Por quê? Porque existem, por exemplo, homens e mulheres de Deus que são vaidosos demais. E quando eu falo de vaidade, não é roupa ou sapato bonito, é uma vaidade que entra aqui, ó. É de dentro para fora. Essa é a pior vaidade. As pessoas ficam olhando vaidade, o cabelo. Não, gente. A pior vaidade é a que vem de dentro para fora. É quando a pessoa ele se acha melhor do que todo mundo, sabe? Ele se acha o bom. Ele se acha de verdade. E o inimigo ele tem mexido no ego de pregadores, de cantores, dentro da igreja, até de pessoas que profetizam. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse que foi dado um espinho na carne dele, né? E aí eu vou ir para a segunda coisa, porque a vaidade e a soberba, elas andam juntos. A segunda coisa é a soberba. O inimigo tem colocado soberba lá dentro da igreja. Soberba quando a pessoa se sente acima de todo mundo. Ele é superior a todo mundo. Esse é um pecado que Satanás ele cometeu. Ele queria ficar acima de Deus. Acima. E o apóstolo Paulo fala, eu estava falando das profecias, o apóstolo Paulo fala que foi dado um espinho na carne dele para que ele não ficasse soberbo demais. Por causa das excelentes revelações foi dado esse espinho na carne. Satanás ele esbofeteava Paulo todo dia por conta disso, para ele não ser soberbo, não se achar melhor acima de todo mundo. Satanás ele fez isso. E a gente tem muita gente na igreja que se acha o próprio Deus. Já viu isso? Se olha para o cara, ele se sente o próprio Deus. Ele se sente a quarta trindade, sabe? A quarta pessoa da trindade. E, irmãos, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. O terceiro pecado que o Satanás ele coloca dentro da igreja são as discórdias. Irmão, você já percebeu quanta discórdia tem dentro da igreja? E sabe o que é o engraçado? É só gente salva que tem ali, né? Deveria ser pelo menos assim, não. É só homem e mulher de Deus, mas infelizmente não acontece dessa forma. Tem muitas discórdias, muitas brigas, muitas fofocas. E o inimigo ele vai ganhando espaço dentro da igreja com discórdia. Lá na sua igreja tem muita discórdia? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Quarto, heresias. Irmãos, é o homem inventando coisa que não tem na Bíblia. Sabe, é o homem colocando as suas vontades como doutrina. Se não existe, o apóstolo Paulo falou que mesmo que se um anjo viesse lá do céu e criasse uma outra Bíblia, uma outra escritura, ele era considerado anátema, quer dizer maldito. A Bíblia não tem que ser mudada, não tem que ser acrescentada, não tem que tirar e nem acrescentar nada. A Bíblia já é perfeita. Então, irmãos, tem gente que coloca coisas dentro da igreja que viram heresias, não tem nada a ver com a Bíblia. Cria coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. É o inimigo que coloca esse tipo de coisa lá dentro. São meias verdades, sabe? São meias verdades. O inimigo ele trabalha com meias verdades. Sabia disso? Você sabia disso?
Ele nem conta uma mentira, para não ficar explícito, e ele também não conta verdade totalmente. Ele fica na meia ali. Foi o que ele fez com Eva. Ele contou uma meia verdade. E Eva caiu direitinho no papo do demônio. E tem muitas pessoas caindo nesse papo. A quinta e última é a ganância. Essa daí todo mundo já conhece, né? Começa a entrar dinheiro na igreja, o povo fica doido. Os pastores, obreiros, ficam loucos. O pastor é presidente da igreja, ele morre, ele quer que o filho dele assume, ele se aposenta, ele quer que o filho dele assume, porque é muito dinheiro que dá. Não vamos deixar isso tudo aí para outro, não. Sabe, vira aquela dinastia. Não estou falando só por causa disso, não, mas existe muita coisa errada. Quando o dinheiro entra, quando começa a entrar muito dinheiro, irmão, o cabra fica ganancioso. Não ajuda mais as viúvas. Não tem essa de ajudar mais viúva. Não. Os pobres, de jeito nenhum. Quanto mais dinheiro entrar, melhor. O cara fica ganancioso. O inimigo, ele coloca isso. Não, mas foi você. A igreja está assim por causa de você, rapaz. Se você não tivesse feito isso, a igreja não tinha crescido. Então você merece isso daí. São pastores com salário de mais de 100 salários mínimos. Eu vi uma igreja, o camarada, o salário do cara é de mais de 100 salários mínimos. Gente, é muito dinheiro. Como pode isso dentro da igreja? E aí, querido, às vezes o menos favorecido está lá dizimando, sem poder dizimar, sabe, cheio de dívida. E esses caras não têm dó. Não tem dó, irmãos. Não tem dó. O pobre só se lascando, me perdoe pela palavra. E esses caras não têm dó. Mas esses que dão brecha para Satanás vão ter que criar conta com Deus. Um dia, Deus, ele vai cobrar essas coisas. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Principalmente se você é obreiro, se Deus está tendo graça de você, se está levantando você, toma cuidado, porque essas coisas vão vir sobre você, vaidade, soberba, discórdia, heresias, ganância. O inimigo vai jogar essas coisas em você. Então, toma muito cuidado. E você, na sua igreja, você tem visto alguma dessas coisas aqui lá na sua igreja? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.